Olá a todos vocês de Lins e região que acompanham a programação da TV Câmara Lins, canal 36.3. Nós estamos aqui para mais um programa Lins em Pauta. E este programa Lins em Pauta é especial, pois nós estamos no mês de março e estamos gravando com mulheres, mulheres que fazem a diferença. E desta vez, a convite do vereador Wesley de Madureira, está aqui comigo nos estúdios da TV Câmara a Joyce, que é coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal da Educação, mas é escritora, realiza trabalhos sociais e vai falar um pouquinho para a gente sobre todas essas versões de uma mulher que se dedica para que a educação transforme vidas. Joyce, seja bem-vinda, é um prazer te receber e agradeço por você dedicar esse tempo para vir contar para a gente sobre esses projetos. Gostaria que você começasse se apresentando para toda a população sobre o seu trabalho na Secretaria da Educação. Olá a todos. Patrícia, meu trabalho na Secretaria de Educação hoje é dentro do núcleo pedagógico, formando professores, né? Então, nossa ação, tudo que é norteado, que vem para roupagem pedagógica, digamos assim, sai de dentro ali do nosso núcleo. Então, os livros, a didática, os materiais, tudo que vai nortear as ações dentro da escola, nós dentro do núcleo, juntamente com outros coordenadores do ensino fundamental, que são anos iniciais e anos finais, nós planejamos tudo e disparamos para os nossos professores dentro das nossas unidades. Joyce, e essa sua paixão pela educação começou desde quando? Eu acho que foi num estalo repentino, porque eu nunca pensei em ser professora, em ser escritora, em fazer formações. Tudo foi acontecendo no decorrer do passo da vida. Eu comecei na pedagogia, né? Eu sou formada em pedagogia, letras e arte. Eu tenho essas formações hoje. Estou terminando meu mestrado agora em docência para educação, um mestrado profissional. E quando eu iniciei lá atrás, essa vertente da pedagogia, de gostar da educação, foi uma passagem que eu tive por umas unidades de escola, que eu já fazia um projeto. Quando eu comecei com um projeto de leitura, então eu já alinhavava algumas coisas sobre isso. E aí eu falei, por que não, né, trabalhar com crianças, fazer uma ação maior? Então eu falo que hoje eu vou de mamando a caducando, porque eu cuido desde os pequenos da educação infantil, que né, lá no núcleo é dividido, cada um tem o seu segmento. Mas eu fico até com o ensino médio, que é onde eu dou aula no estado também. Dentro da sala de aula e também fora na coordenação, você deve ter contato com muitas pessoas, com gerações que passam pelas suas mãos. Você percebe uma mudança de cultura, uma mudança na sociedade desde quando você começou e agora? Eu percebo. Eu percebi muito essa mudança, né? Frente aí que nós podemos citar, que vários também citam, a pandemia, né? Teve uma mudança tanto no socioemocional dos alunos, quanto na cultura, né? Eu falo na cultura da metodologia, das ações, porque nós norteávamos com o livro físico, né? O contato, pegar, e agora não. Foi tudo através de celular, então tudo através de imagem e som. E essas ações foram se mudando ao longo do tempo, de modo que o aluno ficasse somente naquilo, né? A telas, no entanto que agora criou-se essa lei, né, da proibição dos celulares na escola, porque estava demasiado. E aí essa lei eu falo que ela até que trouxe benefícios, porque você não conseguia explicar tal conteúdo, o aluno não voltava a tal ação para você, porque ele fechava ali centrado no celular, no uso da tela. Nós estamos no começo do ano ainda, né, no mês de março, e as aulas que começaram em janeiro. Essa lei implantada nas escolas, nós temos aí 2 meses, já é notório a diferença? Patrícia, é notório. Como eu disse, né, eles não tinham assim o hábito de voltar para o professor e dar aquela devolutiva, de ter uma opinião, de pensar sobre o acontecimento de que foi aquela aula, né, de dar aquela vertente de falar, professor, eu consegui entender, eu posso aplicar tais conhecimentos em tal lugar, porque tomava conta as redes sociais, tomava conta os jogos eletrônicos. Numa noite de quarta-feira, às vezes a gente não conseguia dar aula, porque era o jogo da TV, o jogo de futebol que ele ficava ali assistindo, e atrapalhava, de maneira geral, o professor explicar para os demais. Então, hoje a gente já consegue, né,
com essa proibição do uso do celular na escola, ele já tem o hábito de falar, não, eu vou agora tirar o celular. Ele até fica com o celular em cima da carteira, mas ele volta a atenção para o professor, porque ele sabe que o professor pode tirar ele da sala de aula, ter uma sanção, uma punição pedagógica. Não é uma punição assim de, eu vou tomar o seu celular, eu vou enviar você para órgãos superiores, mas é uma punição no sentido de fluir pedagogicamente na vida dele. Então, eles têm consciência disso hoje. Joyce, e falando sobre a parte escritora, quantas pessoas que estão nos assistindo, que tiveram o prazer de manusear um livro e tantas outras que sonham em escrever um livro e parece algo tão distante. Na sua vida se tornou realidade, né? Eu estou aqui com o seu livro Jogo no Campinho. Eu dei uma olhada aqui enquanto a gente estava conversando. É uma história muito interessante de uma menina que vai parar num mundo que não é o mundo dela, mas em que ela se dá muito bem, né? Conte pra gente como começou esse projeto e como surgiu essa história do Jogo no Campinho. Patrícia, o projeto dos livros, né? Eu vou falar do Jogo no Campinho também, do qual eu escrevi, também se voltou frente à pandemia, quando a minha menina, a Isabela, ela teve uma ideia de falar assim, mãe, eu preciso fazer alguma ação, nós precisamos fazer alguma mudança, porque todos os alunos ficaram dentro de casa, né? Então foi tudo aquilo fechado. E aí ela falou assim, eles não conseguem ler mais. E aí volta-se para a tela de novo, né? Mas a gente precisa levar alguma coisa até eles. Mas nós não podíamos levar, porque estávamos frente à pandemia, né? Nós estávamos todos trancados dentro de casa. E aí nós colocamos então uma banquinha na frente de casa, e com alguns livros, porque eu sempre tive muitos livros em casa, de doações, de ações que eu fui conseguindo durante a minha trajetória de escola, de parceiros que doam. E aí ela não colocou livros para doação, ela escreveu, eu lembro que naquela época, logo em 2020, 2021, ela escreveu uma plaquinha, livros para adoção, então ela queria que alguém adotasse aquele livro. E aí quem passava ali, né, pela calçada, quem era do bairro, que começou a priori ali no bairro, poderia pegar o livro para ler para outra pessoa, então a ideia era essa. A pessoa levar esse livro para casa e ler para os irmãos, ler para um avô, ler para a família, e não precisava devolver, ela não fazia questão de devolver. E o mais interessante é que ela queria ler as histórias, porque quando as pessoas chegavam lá na mesa que estavam em frente de casa, eles falavam assim, o que fala esse livro? E ela sabia falar. Olha, esse livro vai falar de poesias, esse livro vai falar de mistérios. Então ela sabia dar esse norte para a pessoa. Então eu vi um crescimento nela e eu falei, não posso deixar isso morrer. E aí, depois disso, que nós começamos a divulgar nas redes sociais, né, de Face, de Instagram, todo mundo viu essa ação dela e hoje eles mesmos doam para ela, para que ela possa fazer esse efeito de levar para outras pessoas. Que legal. E aí, nós também fazemos ações de levar a leitura para quem está numa praça, né, levar a leitura para quem faz projeto, tipo os que ficam lá no CREBIM, para alguns alunos de projetos sociais. Então, ela lê para eles, né, numa roda de conversa, num bate-papo, ela leva essa leitura até eles. Então, começou assim. E eu vendo isso partir dela, né, e essa ação tão centrada, eu falei, eu preciso escrever algo que fale sobre ela. Mas o Jogo no Campinho tomou uma história diferente, porque era um outro rumo de que ela não conseguia entrar em alguns órgãos, em algumas unidades, em que era centrado menino-menina. Então, tinha essa exclusão, né? O azul e o rosa, que algumas pessoas ainda fazem. E aí, o Jogo no Campinho trouxe essa ideia da menina que quer, né, fazer as ações no bairro e jogar o futebol para se infiltrar com os colegas. Então, ela começa ali com o jogo de bola com os meninos e os meninos não deixam. Eles falam, não, ela não sabe, não vai dar em nada. E aí, quando ela consegue montar o primeiro time dela, vou dar só um spoiler aqui para vocês, né? Ela consegue montar o time dela, começa a fluir outras ações e tomar outros rumos aí no livro. Então, a ideia inicial foi partindo da minha Isabela mesmo. E nós temos também o Educação e Cidadania, Desafios Contemporâneos, né? Que é um e-book que já está disponível na internet e em breve também já estará disponível a todos nas bancas, em que você tem a sua participação e já é uma linguagem um pouco diferente do Jogo do Campinho, né? Esse da Educação e Cidadania,
foram ações que eu fiz frente à EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. Então, a minha pesquisa agora para o mestrado foi, né, em cima desse segmento da EJA, e eu fiz toda uma nova organização, um novo currículo, mostrando o uso da tecnologia associado às ações de matemática. Porque eles têm, assim, a ideia da aprendizagem de lápis e papel. E às vezes nós subestimamos, né? Porque eles são mais velhos, porque eles são aqueles alunos que já passaram pelo tempo de estudo, de que eles não vão conseguir. E eu falava, não. Então, a tecnologia veio depois de uma pandemia muito forte, e aí eu falei, eles precisam estar inseridos nesse meio, nesse social, eles não podem ser exclusos disso. Então, eu quis trazer essa pesquisa para quê? Para provar de que eles conseguiriam fazer, né, as ações tecnológicas, ter essa autonomia frente a um computador, porque às vezes numa aula de informática, numa aula de tecnologia, ele se assustava, né, com algum aparelho e não queria ir. Não na nossa rede. Na nossa rede nós temos a EJA, que é muito bem frequentada, né? Os nossos alunos, eles participam ativamente e por isso que eu consegui o efeito da pesquisa também. Que legal. Então, esse livro, na verdade, já foi, eu não sei se é a palavra, mas testado ou já tem uma vivência Sim. de que dá certo. Sim, porque nós temos que elaborar um produto educacional. Então, esse produto eu fiz junto com os professores e depois nós fizemos em sala de aula, né, para ver se ele ia fluir mesmo. Ele deu certo e transformou, então, numa participação do livro. Joyce, a leitura transforma? Ela transforma. Eu falo que a leitura, você viaja pela imaginação, ela te leva a lugares que você não consegue, assim, imaginar e sem sair do lugar, né? Então, eu deixo para os meus alunos o conhecimento, porque todo mundo pode te tirar um lápis, pode te tirar uma carteira, pode te tirar uma casa, um carro, mas ninguém tira de você o conhecimento. Então, quanto mais você lê, né, você tem mais sabedoria, você consegue opinar, você consegue debater, você consegue ter um diálogo com uma pessoa. E o que os alunos não tinham, porque eles não construíam essa ideia de que, eu consigo descrever sobre algo, né? Então, eu falo para eles, a leitura constrói, a leitura te transforma. E quando eles vão na sala de leitura, que é onde eu fico hoje atendendo no estado, eles falam, professora, eu quero pegar esse livro, mas o que fala esse livro? Aí eu dou um spoiler, se eu conheço o livro, né? E aí eles trazem para mim uma devolutiva. Eu gostei, eu não gostei. Então eu sei quanto o aluno está lendo ou não e o quanto que ele pode conseguir. E aí eu vou norteando essa ação frente a ele. Esse trabalho de contação de histórias, você que também faz um trabalho de formação, não só no município de Lins, mas também na região, e oferta esse tipo de ação também, de incentivo a essa contação de história. Quanto é rico e importante o uso da narrativa, o uso do tom de voz, como você trabalha isso com os professores? Tudo eu falo que vai da pontuação, paragrafação, a sua entonação, né? Nós temos aí o que norteia também as ações do ensino fundamental, a fluência leitora, né? Aquele aluno que lê fluentemente. E para um professor, né, fazer com que isto flua também dentro da sala de aula, ele precisa ser um modelo. Então, nós temos lá vários tipos de leitura, leitura de leite, leitura compartilhada, né? A leitura feita pelo aluno, a leitura feita em voz alta. Então, o professor, ele é sempre um modelo. Então, é ele que vai servir de norte para aquele aluno e o aluno vai se basear naquela ação. Então, ele não pode ter um comportamento leitor, né, todo caído, que não seja notório, porque o aluno vai se basear naquilo e falar assim, poxa, isso daí me encantou ou não? Então, eu falo para o professor, a sua formação diante disso é o seu esquema, é a sua aula, é tudo para que você possa priorizar ali dentro. Joyce, eu queria te parabenizar, né? E assim, em nome de todos os linenses, eu tenho a liberdade de dizer em nome da Prefeitura de Lins, por ter uma profissional tão capacitada para contribuir para a formação dos professores e dos alunos. A gente percebe que hoje mesmo eu estive em uma ação no município e a gente estava falando sobre isso. Há pessoas que cumprem uma obrigação, há outras que cumprem a obrigação se divertindo, que é porque ama o que faz. E eu acredito que você é uma delas, que cumpre a sua obrigação com prazer porque ama o que faz, está estudando, está se dedicando e é um exemplo para quem está nos assistindo.
Então, realmente, você é uma mulher que faz a diferença. Patrícia, eu quem agradeço a vocês a oportunidade de estar mostrando esse trabalho aqui na Câmara para todos os nossos linenses, né? E assim, agradecer também ao vereador Wesley de Madureira, que abraçou a causa da educação, né, juntamente conosco, para fazer essas ações chegarem, né, lá nos bairros, lá na ponta, lá no nosso munícipe, e sempre trazer para a pessoa que todo mundo tem o que aprender, né, e todo mundo tem um pouco do que ensinar. Ninguém tem um conhecimento vago. Então, por menos notório que seja, você tem sempre algo para dizer para uma pessoa, né? Você tem uma receita, você tem um ensinamento, você tem uma poesia, você tem uma palavra amiga, um conforto. Então, todos temos algo para passar para alguém. E esse conhecimento, ele tem que ser expandido. Ele não pode ficar só comigo, ele não pode ficar só com o outro. Então, nós temos que fazer essa ação nortear ainda mais e expandir Brasil afora, eu digo. Vamos aproveitar o nosso espaço, os nossos telespectadores, empresas, quem está nos assistindo e que também é amante da leitura e desejar colaborar com o projeto de leitura realizado pela sua filha, por você, aonde as pessoas podem doar? Quais são os livros que vocês aceitam? Quem está nos assistindo e quiser contribuir, como faz? Vocês podem fazer a doação através do meu contato, né? Eu posso buscar, né, essa doação, ou muitos levam, né, para mim, ou na prefeitura, ou até no meu endereço. Eu vou deixar o meu telefone com vocês. Só que essa doação, a gente tem aquele cuidado, né, de não falar assim, eu tenho livros para doar e acabar despejando o que tem em casa como se fosse assim, eu preciso me desfazer disso. Então, a gente pede aquele cuidado, porque é uma literatura infantil ou infanto-juvenil, que é o público hoje que a gente consegue atender, né? Então, não é qualquer livro que você vai se desfazer dele, mas você pode sim, ele é bem trazido para nós, ele é bem colocado, e nós vamos depois fazer essas ações e mostrar aí nas redes sociais, através da página. Eu também tenho uma página que eu vou monitorando, que é o Letra Joy do Instagram, né? Eu crio ações para ele, de alfabetização e letramento, e faço algumas postagens nos stories da página. Esse livro, as pessoas que desejarem conhecer e comprar? Esse livro a editora vai estar lançando agora, né, em grande volume, porque nós saímos agora só com os modelos para ver como é que ele ficaria. Eu vou ainda fazer o lançamento dele nas escolas, vou pedir abertura para estar levando, né, essa história para as escolas, e depois eu coloco também na página do meu Instagram. Joyce, parabéns pelo seu trabalho. Assim que lançar o livro, volte para contar para a gente, para divulgar o seu trabalho, as novidades, e o espaço está aberto para que você também traga suas contribuições e colaborações referentes à educação. Sempre que tiver um tema em que desejar, o convite está feito para você. Obrigada, eu que agradeço. Este foi mais um programa Lins em Pauta, com uma mulher que faz a diferença. A educação e a leitura transforma. Eu agradeço você que está acompanhando a nossa programação e te convido, fique ligado nas nossas redes sociais. Nós estamos nos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram e também no canal 36.3 da TV Câmara Lins, canal aberto. Obrigada a todos vocês e até a próxima!